A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Que o nome de Deus seja louvado, temido. Hoje, dia de quarta-feira, estamos aqui, mais uma live pelo YouTube 2026, trazendo uma mensagem, irmão, de reflexão. E o tema: qual é o teu chamado ministerial? Que hoje, irmãos, estamos vendo na igreja, no meio do povo de Deus, uma grande confusão. Hoje em dia as pessoas não sabem o seu chamado. Hoje, ultimamente, tem se tornado uma bagunça no meio do povo de Deus. Porque Deus, Ele chama a nossa atenção para que cada um venha conservar sua fé em Cristo. Mas como é que nós vamos conservar nossa fé, irmãos, sem a obediência? Porque o próprio Deus, Ele deixa bem claramente que Ele chamou pessoas para o ministério, e o Espírito de Deus distribuiu dons a cada pessoa que Ele escolheu para ocupar aquele cargo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmão Fernando, boa tarde. Um feliz ano 2026. E que nós venhamos entender, aqui conforme as escrituras, no livro de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, está escrito assim, ó: foi Ele quem deu dons às pessoas. Foi Deus que deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres na igreja. Versículo 11 está escrito dessa forma. Hoje nós vemos uma confusão no meio da igreja. Hoje em dia os membros não sabem qual é o seu chamado. As pessoas hoje estão querendo exercer posições na igreja sem ter aquele dom dado por Deus, sem ter aquele chamado. Então, primeiro, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele distribui dons, Ele chama, Ele prepara trabalho para cada um. Os apóstolos têm a sua função. Os pastores, que são chamados de presbíteros de igreja local, têm a sua função. Os evangelistas têm a sua função. O diácono tem a sua função. O oficial tem a sua função, que é chamado de porteiro.
que fica logo na entrada da casa de Deus. E tem os levitas, aqueles que são os músicos, os cantores da igreja. Então você vê, irmãos, hoje você vê, por exemplo, o primeiro erro: as pessoas vêm congregar. Pela ministração da palavra, a todos são feitos apelos para confessar o nome do Senhor Jesus. E todos são convidados a receber o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aquela pessoa que recebeu o batismo, que recebeu a fé, ela tem uma obrigação com o Espírito de Deus: viver uma vida de submissão, uma vida de obediência. Mas muitos são batizados, mas na hora da correção, na hora da disciplina, estão rejeitando a palavra do Senhor. Muitos não aceitam a correção. Uma coisa: quem é membro da igreja de Cristo, todos eles vão viver debaixo de disciplinas, de ensinamentos, de correção, porque todos são doutrinados por Deus, ensinados. E quando cometemos erros na ignorância, somos repreendidos pelo amor de Deus que Ele tem pela vida da sua igreja, pela vida dos membros. Mas quando as pessoas são corrigidas, estão se revoltando, se desligam do ministério. Presta atenção, é um erro comum que está acontecendo no meio do povo de Deus. Se desligam do ministério e saem em rebelião, revoltados. Está entendendo? É o que está acontecendo. Aí o que acontece? Essas pessoas procuram outros ministérios que aceite elas do jeito que elas são. As pessoas querem congregar no ministério que o pastor não pregue a mensagem do arrependimento. Pastor, eu quero congregar aqui, mas pastor, eu quero continuar a minha vida de pecado, de rebeldia, a minha vida de orgulho, de soberba, vaidade. Eu quero continuar conforme o mundo, pastor. Mas quando tem aquele pastor que prega, que corrige, que exorta, eles saem e vão para outro ministério. E o pior, saíram rebeliados do ministério que eles pertenciam e vão para outro ministério. Então está acontecendo erros tanto da parte da pessoa rebeliada como dos pastores. Chega um membro no ministério, aquele pastor não se preocupa de saber de onde saiu aquela pessoa. Qual é a maneira certa? Chega um membro nesse ministério, o correto é o pastor chegar e perguntar: meu filho ou minha filha, de qual ministério você pertencia? E ele vai dizer qual ministério. Se ele era uma pessoa sem congregação, tudo bem, então ele vai ser aceito, ele vai ser acompanhado e observado, se realmente ele está interessado ou se ele quer bacalhar. E se ele é de tal ministério, que veio para esse ministério, então a conduta certa é o pastor chegar e dizer: meu filho, você é do ministério tal? Então volte lá e peça uma carta ao seu pastor ou seu ex-pastor e traga essa carta de recomendação. Isso é a maneira certa, sabe para quê? Para que aquele futuro pastor
daquela pessoa, venha saber que tipo de pessoas ele está recebendo no seu ministério. Lá na carta vai dizer toda, se foi uma pessoa rebeliada, se foi aquela pessoa rebelde que nunca quis obedecer, que toda semana estava se revoltando, toda semana estava causando problema no meio da congregação. Tem pessoas, irmão, que quando entra no ministério, ela não vem para somar, ela vem para causar divisão, ela vem para causar, irmão, problemas, dá dor de cabeça. E uma pessoa, um obreiro, um membro exemplar, ele não vai estar saindo do seu ministério por qualquer motivo. Ele não vai estar saindo, se desligando do ministério que ele cresceu, do ministério que ele foi doutrinado, que ele conhece, para um ministério que ele não conhece. Quem não se afirma no ministério, irmão, são pessoas desobedientes, que ficam pulando de galho em galho. Aí, pastores, preste atenção, você que é pastor. Quando chega uma pessoa no seu ministério, você precisa pedir uma carta de recomendação a essa pessoa. Porque eu tenho visto com meus próprios olhos. Chega pessoas nos ministérios, pessoas rebeliadas, pessoas que estão revoltadas, que não aceitam o evangelho, estão chegando nos lugares aí afora, estão subindo nos altares, irmão. E lá eles falam de Jesus como fosse um cristão de verdade. E quando uma pessoa que está desconcertada sobe nos altares, ela está profanando o altar, ela está desrespeitando o nome de Deus, porque gente assim fala do nome de Deus em vão, não fala em nome de Deus com respeito que ele merece. São pessoas que falam da boca para fora, mas de fato não aceitam o verdadeiro evangelho. É um erro, e o ministério vai sofrer a consequência, o pastor vai sofrer a consequência, a igreja vai sofrer a consequência, porque botou um ímpio em cima do altar. Porque se chega no seu ministério uma pessoa rebeliada, ele não tem diferença do ímpio. Isso é a situação de uma pessoa que saiu do ministério rebeliado. Toda pessoa que se desliga do ministério, ele tem que sair debaixo de bênção, E para essas pessoas sair debaixo de bênção, ela tem que sair daquele ministério conforme a ordem do Senhor, conforme a vontade de Deus. Precisa Deus ter falado para ele, ter revelado para um pastor, dizer assim: ó, separa meu servo, o tempo do meu servo aqui terminou, e eu vou levar ele para tal parte ou para tal ministério para ajudar o meu servo que está precisando de ajuda. Deus, ele trabalha com ordem e decência. E para uma pessoa sair debaixo de bênção, ele tem que sair dentro da vontade de Deus, e mais, essa pessoa vai sair com uma carta de recomendação. É como se fosse uma identidade ministerial, aquela carta, para quando ele chegar em um ministério, ele apresenta o pastor local, e aquele pastor vai saber quem ele está recebendo o seu ministério. Se é um obreiro que está vindo para somar, para ajudar, ou se é mais um embaraço que vem para dar dor de cabeça a ele. Então você que é pastor, presta atenção, porque muitas pessoas, irmão, têm se espalhado pelo mundo,
rebeliadas, pessoas que não aceitam os ensinamentos de Deus, e os pastores, como pessoas sem noção, como pessoas sem inteligência, estão colocando essas pessoas em cima dos altares. Isso é uma falta desse homem de Deus. Se você está se botando qualquer um que aparece em cima do altar, primeiro sinal que você se apressou, se precipitou, que você não está preparado para tomar de conta do ministério. Porque primeiro, para ser um pastor, irmão, ele tem que ser um homem maduro na fé. Ele precisa ser um homem doutrinado, um homem que tenha sido ensinado, conhecedor da palavra de Deus. Ele precisa ser conhecedor da palavra do Senhor. E acontece aí, tem outro caso, que pessoa se revolta, se rebelia, vai para o ministério, é corrigido, é repreendido. Tem aquela pessoa que fica pulando de ministério, mas só que ele não se afirma em nenhum campo, porque ele não aceita ser a repreensão, a correção. Ele quer viver de acordo com a própria vontade dele, conforme o próprio ego dele, conforme a própria cobiça dos seus olhos. Então, em lugar nenhum ele vai se dar, porque ele quer viver, ele quer fazer tudo conforme a sua vaidade. Aí o que acontece? Aí essas pessoas estão indo e abrindo casa de orações. Casa de orações. Aí o pecado se multiplica. É onde a apostasia vai se multiplicar. Porque Jesus Cristo, ele tem falado a respeito dos fariseus. Os fariseus são um grupo de religiosos que não são cristãos verdadeiros. Aí por onde eles passam, atrás de converter alguém para a sua religião, aí o que acontece? Aquele que se torna seguidor dele, se torna muito mais merecedor do inferno que o próprio, aquela pessoa. E a própria palavra do Senhor deixa bem claramente que um cego que guia outro, ambos caem na mesma cova. Então, nisso nós estamos vendo que tem se multiplicado muitos falsos obreiros, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, pessoas, irmãos, que vivem no curso da sua vaidade, pessoas que não sabem o que é ser um cristão, uma pessoa que não sabe o que é ser de fato humilde. Porque um verdadeiro cristão, irmão, o prazer dele está em obedecer a palavra de Deus. Um cristão sincero, que tem o Espírito Santo, ele sabe que a alegria dele, o prazer dele, ele vai ser feliz. As coisas se tornam mais fáceis quando ele reconhece que o segredo do triunfo dele é quando ele serve, é quando ele é humilde, é quando ele vive para servir, é quando ele sabe que é servindo, é se submetendo, é ser humilde, que Deus exalta ele. O homem soberbo, ele pode até crescer e prosperar, mas quando ele despenca, irmão, é como Satanás despencou do céu e caiu na terra. E cada dia Satanás continua caindo. Ele caiu sobre a terra, mas ele vai cair dentro do lago de fogo e enxofre. Ele vai cair na mais profundeza, do mais profundo do abismo. Ainda não é o fim da queda de Satanás aqui na terra,
da terra, ele vai continuar descendo, até ele chegar no lugar dele de eternidade, onde vai morar para toda a eternidade. Então tem muitas pessoas que têm seguido o curso de Satanás e não sabem, porque estão cegos. Aí você vê que pessoas que não têm o chamado para ser apóstolo, fundando igreja, abrindo ministério, abrindo casa de oração. Irmão, te acorda. Você de fato que é um cristão, você que de fato se considera um servo de Deus, veja da onde teu pastor saiu. Qual é o currículo do teu pastor? Você sabe a quem você está seguindo? Porque se uma pessoa segue um falso profeta, falso ele vai ser também. Todos os falsos profetas são merecedores do inferno. E os seus seguidores também porque vai seguir o mesmo caminho dele. Não é bíblico. Os fariseus também viajam do continente ao outro, atrás de converter alguém para a sua religião. Mas quando consegue converter uma pessoa para a sua religião, o próprio Cristo foi que declarou, está escrito nos evangelhos. Se você estuda a Bíblia, você sabe que é a verdade. Essa pessoa ainda se torna mais merecedora do inferno do que aquele próprio fariseu. Porque quem convenceu ele, quem conquistou ele, foi o falso profeta, irmão. Foi o espírito do engano. Não foi Senhor Jesus. Satanás, ele procura imitar as coisas de Deus por inveja. Satanás, ele se disfarça com palavras eloquentes, com palavras bonitas, onde os servos de Deus, eles são simples, falam com a linguagem muito simples para que todos possam entender. Servo de Deus, ele não procura estar falando bonito para querer iludir, para chamar atenção. E uma coisa que nós estamos vendo, irmão, pessoa cheia de pecado, mal sobe no altar, pegando o microfone, toma línguas estranhas. Línguas estranhas. Tudo isso para enganar. Aí o povo que estão ali são pessoas ignorantes. Aí diz, acho que o homem está cheio de Deus. Vou fazer uma imitação da língua aqui. É possível sim o homem imitar as línguas de Deus. É possível sim, os demônios são os que mais imitam. Mas são línguas falsas. O falso profeta, quando pega no microfone, quando sobe no altar, começa a enrolar ali, chorei, tarabás, xerei, cantarabás, e o povo aplaude. O homem está cheio de Deus, mas sendo espírito do engano. O homem está com a vida cheia de pecado, com a vida cheia do engano, da mentira, da inveja, da falsidade. É um homem invejoso. Os demônios imitam as línguas de Deus. O homem também imita. Ao falar línguas estranhas, tem que ser pelo impulso do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar usando essa pessoa em línguas estranhas, irmão, se aquela pessoa estiver com a vida ativa, na fé, uma vida de retidão todo dia. Quando uma pessoa comete um pecado, ela se afasta de Deus. Como é que o Espírito Santo vai estar usando ela em línguas, se ela está afastada de Deus? Mas tem o espírito do engano. Eu tenho contemplado com meus olhos espírito do engano, pessoas embriagadas, pessoas bêbadas falando em línguas estranhas. Eu tenho contemplado pessoas adúlteras, crentes adúlteras falando em línguas estranhas.
E quando eu vi essas pessoas, eu disse: meu Deus, espírito do engano. Como é fácil enganar as pessoas, porque as pessoas não estão tendo vida com Deus. Ter uma vida com Deus, ter uma vida ativa na fé, é você ter uma vida de oração, uma vida contínua na palavra, é você ter compromisso com a palavra, com a obra de Deus, com o ministério, é você frequentemente estar no culto da oração, irmão, não negligenciar com a fé, com a obra do Senhor. Você vê, irmão, homens que foi consagrados a diáconos, abrindo casa de oração. Está certo? Não está certo. Veja no livro de Atos, quem são os diáconos? São auxiliares, são pessoas que foram escolhidas para auxiliar na igreja. Quem são os presbíteros? Vejamos hoje presbíteros, homens que foram ungidos a presbíteros, abrindo casa de oração. Está certo? Está errado? Ele não foi colocado por Deus como apóstolo. Está errado. Quando você vê essas pessoas abrindo casa de orações, pode ir atrás. Pastor, presbítero, porque o apóstolo é chamado de pastor, o bispo é chamado de pastor, até o diácono é chamado de pastor, pessoa que trabalha com seres humanos, com vida. Aqueles que apacentam, que estão apacentando, são chamados de pastores. Mas só que nesses pastores, nós vemos o que? O presbítero, que é um pastor da igreja local. Nós vemos o bispo, que é como fosse um supervisor, aquele que supervisiona a igreja de uma região. E quando uma pessoa é ungida a um determinado cargo, está entendendo? Elas são colocadas à prova. E muitas dessas pessoas que foram ungidos a obreiros a algum certo cargo, estão se revoltando contra a palavra do Senhor. Aí como que essas pessoas vão fundar ministérios, irmão, sem ter permissão? Isso se cumpre a palavra do Senhor, que diz que nos últimos dias se multiplicariam os falsos profetas. Agora eu te pergunto, está passando um avião aqui em cima, você é um profeta de Deus? É um ungido de Deus? Qual é o teu chamado? Vocês conhecem o seu chamado? Ou você diz: não sei, pastor, ainda não sei? Pois procure descobrir em Deus. É por meio da oração, é buscando pela presença, pela revelação de Deus, uma vida de consagração, que Deus vai te revelar a tua posição. Pessoas que foram ungidas a presbítero querem ser apóstolo, sem Deus ter chamado para ser apóstolo. Pessoas que é diácono, que foram ungidas a diácono, querem ser apóstolo também. Como que a vida dos apóstolos fosse uma mil maravilhas. Meu Deus, tanta ignorância, tanta burrice. Como a vida dos apóstolos fosse mil maravilhas, como fosse só delícias, não sabendo elas o que é mais dado é mais cobrado. Os apóstolos não têm vida fácil. Foi dada a eles a responsabilidade de lançar as bases da igreja. Essa é a responsabilidade dos apóstolos, lançar as bases da igreja, fundar ministérios, abrir obras em nome de Cristo. Mas um apóstolo, ele só vai abrir,
fundar ministério se Deus mandar. Aquela pessoa que vai fundar ministério é uma pessoa que foi escolhida por Deus. Então Deus vai revelar para ela que ela foi escolhida para o apostolado. E Deus, ele vai ordenar, Deus vai revelar que ele tem obra com essa pessoa. Que essa pessoa tem que fazer o que Deus manda. Ninguém pode sair abrindo obras, abrindo portas, fundando ministérios sem a ordem de Deus. Porque essas pessoas que fundam ministérios sem Deus estar mandando, e pior ainda, rebeliadas, estão desrespeitando a Deus, estão pensando que o reino de Deus é um comércio. É o que nós estamos vendo, estão comercializando, né? Estão comercializando. Por que muitas pessoas hoje querem fundar ministério? Me responda. Responda aí no comentário. Por que muitas pessoas querem fundar ministério? Vou te dizer o que está acontecendo. Pessoas que não devolvem dinheiro, nem devolvem as ofertas que pertencem a Deus. São pessoas que estão com o olho grande, com o olho gordo nas coisas santas que pertencem a Deus. Muitos estão querendo fundar ministério com ganância, não é com prazer de servir a Deus, não. Porque se as pessoas têm prazer em servir a Deus, se o intuito delas é ganhar o reino do céu, se é ganhar a vida eterna, elas vão ter prazer, elas vão se contentar, vão ficar felizes na posição que Deus colocou elas. Eu não pedi para ser apóstolo, não, irmão. Quando eu confessei o nome do Senhor Jesus Cristo, eu só fui nesse intuito: Senhor, eu vou te servir, porque eu quero ser feliz. Isso foi isso que eu falei para Deus. Deus está lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum mentiroso entra no reino do céu. Todos vão ser lançados no lago de fogo. Eu disse para Deus: Senhor, eu tinha uma vida horrível. Eu tinha uma vida, um vazio no peito, no coração. Não conseguia ser feliz. Nenhum relacionamento dava certo na minha vida. Tanto de apanhar, tanto livramento que Deus me deu. Eu comecei a orar a Deus. Mas primeiro, confessei o nome do Senhor Jesus. Fui uma primeira vez numa igreja evangélica, e o nome desse pastor Valdir, do município de Itarema, lá confessei. E lá Deus me trouxe para Fortaleza, que era o propósito dele, aqui em Fortaleza. E aqui eu levei aquela vida, tendo aquele momento com Deus, de oração, na palavra. Foi onde Deus começou a se revelar, a falar. Aí quando eu passei um tempo servindo a Deus no ministério com o apóstolo Luiz Henrique, Deus começou a falar profundamente. Fui de lá. Eu me atrevo a falar como Paulo falou. Eu não fui um péssimo obreiro, irmão. Teve um tempo determinado, eu evangelizava de segunda a sexta. Todo dia. Foi o momento que eu mais tive experiência com Deus. Foi onde Deus começou a falar profundamente. Quando chegava na igreja, 7 horas da manhã, aí Deus ele começou a usar o pastor, que era encarregado do grupo do evangelismo. E Deus começou a falar no profundo, Deus começou a revelar, mostrar, por meio de sonho, e eu nada entendia a respeito disso. Deus começou a falar, e assim aconteceu. Hoje está aqui o ministério, que Deus já tinha resolvido antes da fundação do mundo, já estava dentro dos projetos de Deus, que nesses últimos dias ia ser revelado nesse mundo que nós vivemos. Então Deus ele teve prazer de me escolher para essa posição. Mas uma coisa, eu sou bem sincero para te dizer, quando eu vivia somente no evangelismo,
porque eu não tomava a frente de ministério nenhum. Só evangelizava e chamava as pessoas para o culto. E às vezes ia buscar as pessoas, né, para o culto, né? Porque às vezes as pessoas não sabiam o endereço, eu ia até lá e ia com elas. Eu trabalhei, irmão, não para receber pagamento, eu trabalhei voluntário. Deus está no céu como testemunho, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está no céu como testemunho. Eu não trabalhei em troca de salário, trabalhei por amor. Eu era muito feliz, muito alegre, todo dia tinha experiência com Deus, todo dia eu chegava transbordando de alegria, porque cada dia que eu saía era uma experiência nova que eu tinha com Deus. Eu era muito feliz. Mas quando Deus entregou esse ministério, aí eu passei a conhecer o peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade. Sou bem sincero para te dizer, não é fácil tomar frente de ministério. Não é fácil. E aquele que Deus escolhe para estar na frente de ministério, irmão, ele não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não pode fazer acepção de pessoa. Quando uma pessoa faz acepção de pessoa, ele comete pecado. Está em pecado contra Deus. Peca contra os seus irmãos e ainda peca contra Deus. Primeiramente contra Deus, porque Deus não faz acepção de pessoa no seu julgamento. Ele vai julgar cada um conforme o que eles têm feito. Então, qual é o teu chamado, meu irmão? Eu creio que pessoas vão assistir esse vídeo, pessoas que rebeliadas, que se rebeliou, até fundou casa de orações. Foi isso que Deus mandou? Deus mandou você abrir uma casa de oração, ou você está sendo atrevido? Por que tu não vai para onde Deus te mandou? Por que você não volta aonde Deus te colocou? Por que você anda por aí subindo em cima dos altares, sem estar debaixo de bênção? Mais pecado você está cometendo contra Deus, e Deus vai te pegar. Cedo ou mais tarde Deus vai te pegar, porque isso é falta de respeito com o próprio Deus. Pessoas que não temem a Deus, irmão, levando a vida de pecado, estando em rebeldia, em rebelião, estando disciplinado. Toda aquela pessoa que é disciplinada é porque cometeu alguma falha, algum erro, foi disciplinado por amor a Deus. Quer dizer, o amor que Deus tem por essa pessoa, Deus disciplinou ela, para que a disciplina é para o nosso aprendizado. Deus, ele disciplina todo aquele que ama, e as pessoas, quando são disciplinadas, elas saem do ministério. Aí uns vão para outras igrejas, ficam pulando de galho em galho, subindo nos altares, mais erro ainda, mais pecado. E o que acontece? Outras não querem se submeter em lugar nenhum, não querem servir em lugar nenhum, muitas vezes estão vivendo com ganância, escravizada na avareza, pela ganância ao dinheiro. Aí o que acontece? Vou fundar uma igreja, vou fundar uma casa de oração. Coitado, meu irmão, cuidado para você não estar caminhando para o inferno. Porque se a pessoa não anda uma vida de obediência, ele está se aprofundando no mais profundo abismo, assim como Satanás está descendo cada vez mais. Essa é a realidade. Olha o que Deus fala aqui claramente. Logo no início da mensagem foi lido, né? Vou lendo aqui de novo. Foi ele quem escolheu, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Quem são os mestres da igreja? São aquelas pessoas como os escribas. Esses são os mestres da igreja, escribas, doutores da lei, pessoas que copiam a lei. Tem muitos doutores da lei hoje aqui no meio de nós, irmão.
tem muitos evangelistas, tem muitos presbíteros de igreja local, tem muitos bispos, tem muitos apóstolos. A eles são dados a responsabilidade de lançar as bases da igreja, fundar ministério, abrir porta. E os apóstolos, eles vão ter aquele trabalho doutrinando aquela igreja. No tempo de Deus são levantados obreiros, e aqueles obreiros têm que permanecer com fidelidade, com humildade, para aprender, para crescer na graça e no conhecimento, até chegar à maturidade da fé e até o momento deles cumprirem com a sua missão. Se é para assumir uma obra, eles vão assumir. Se eles são enviados para abrir obras, eles vão ser enviados. Primeiramente Deus, e Deus usando o apóstolo, ele usando a autoridade do apóstolo para fundar. É onde são chamados os missionários, que não são apóstolos. Aí hoje as pessoas estão na frente do ministério, não se conformam com o chamado, não querem cumprir, são falhos, estão negligenciando e querem um trabalho que Deus não deu para elas. Então com isso estão caindo no engano, na cobiça de Satanás. E você vê aqui, conforme diz a palavra aqui, em 1 Timóteo capítulo 1, Deus diz para a igreja: conserve a sua fé. E as pessoas que não aceitam os ensinamentos, que não têm paciência de viver na humildade, esperando a exaltação de Deus, porque quem levanta uma pessoa é Deus, irmão. Aí não estão esperando, elas estão se apressando. Elas não querem esperar o tempo de Deus, elas querem que as coisas de Deus sejam ao seu tempo. Essas pessoas estão conservando a fé? Elas estão guardando a fé? Não. Elas estão se revoltando contra Deus. Elas estão causando divisão. Elas estão espalhando a apostasia. Uma pessoa que não sabe obedecer, ela tem capacidade de cuidar, de apacentar? Uma pessoa que não sabe o que é obedecer, que não sabe o que é ser uma ovelha, viver como um membro, ela está capacitada para apacentar? Não. Porque a Bíblia deixa bem claramente que as pessoas, ela tem que ser colocado o quê? À prova, irmão. Elas precisam ser, primeiramente, ser colocadas à prova. E se elas saírem aprovadas, aí onde elas vão servir a igreja. Aí tem pessoas que são consagradas, aí se enche do orgulho. Não, agora eu não preciso mais obedecer pastor nenhum, não. Aí começa a fazer o que vem à cabeça, estão se revoltando contra Deus, estão cometendo pecado. Gente que se revolta foi reprovado. Se você é homem de leitura, você vai saber, Davi foi levantado por Deus, ungido para ser rei, por meio do profeta Samuel. Davi, depois de ungido, ele foi servir aquela pessoa que já tinha sido rejeitada por Deus, está entendendo? Porque Deus coloca Davi à prova, para saber se ele é digno para se assentar no trono do reinado, para governar sobre o povo de Israel. Então Deus coloca Davi, depois de ungido, para viver como servo. Davi, tu vai servir. Deus coloca Davi, Deus permite Davi ser perseguido. Deus permite Davi servir aquele que ele já tinha rejeitado, justamente para provar o que estava no coração de Davi. Davi foi fiel a Deus. Davi amou Saul, que se colocou como seu inimigo. Davi seguindo Saul, e Saul olha para Davi como fosse um inimigo mortal. É tanto que Saul muitas vezes procurou matar Davi, e Davi amou Saul até o fim.
até a morte de Saul. Davi chorou por Saul. Você vê que Davi serviu a Deus, Davi serviu o homem como tivesse servindo a Deus. Davi foi fiel nas aprovações, por isso que ele assumiu o reinado de Israel. Quando uma pessoa é ungida para ser um obreiro, para ser um oficial, para ser um presbítero, para ser Deus vai colocar ele à prova. Aí tem aquele sujeito que não entende, começa a se revoltar. Aí é o que acontece, ó. Aí é reprovado por Deus, porque Deus diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10: primeiro devem ser provados. Toda pessoa que é separada, ela primeiro precisa ser provadas, ser provados, e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. Está escrito em 1 Timóteo 3, 10. Aí como é que o sujeito quer servir a igreja onde ele não foi aprovado? Pastor, eu não fui aprovado. Não, pastor, na hora eu me revoltei. Se revoltou, meu filho? Então Deus vai te dar outra chance. Isso é se você tiver humildade, porque muitos estão descendo a cova, muitos já desceram, porque começaram a blasfemar contra Deus, começaram a blasfemar contra o Espírito Santo, se revoltaram, começaram a perseguir a igreja, o servo de Deus, né? Começaram a perseguir a obra de Deus, pensando que estava perseguindo o homem, mas de fato estava perseguindo a Deus. Quem mexe com o que é de Deus, irmão, está mexendo com fogo, está mexendo com Deus, está querendo se queimar. Não se brinca com as coisas santas, não se persegue a igreja, não se toca na igreja. Tem que ter respeito. Tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que pertence a Deus tem que ser respeitado. Somente o inimigo de Deus é que não respeita. Está entendendo? Então Deus está dizendo: conserve a sua fé, mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Viu, irmão? Muita gente não tem escutado a consciência. Espere, o que quer dizer? Escutar a consciência, escutar Deus, o que Deus fala. Pensamento é uma coisa, Espírito Santo na tua consciência é outra coisa. Momento nenhum Deus manda você escutar seu coração. Por quê? Porque o coração do homem é perverso e enganoso. Deus manda você escutar Ele, e Deus fala aqui, Deus fala aqui, Deus fala aqui. Está entendendo? Então muitas pessoas, por não terem escutado Deus, muitos por não terem guardado a fé, eles destruíram a sua fé, causaram a destruição da sua própria fé. Por isso que muitos estão caídos hoje, por isso que muitos estão aí vivendo em pecado. Você está entendendo? Você que se rebeliou, que se revoltou, se reconcilie, volte para Deus, volte para o ministério. O Espírito de Deus diz: veja aonde tu caíste, levanta, volta e toma o curso certo. Aonde você errou, conserta, volta. Pegou o caminho errado, errou o caminho, bate a poeira e volta e pega o caminho certo.
porque senão você vai continuar levando a vida em pecado. Não vai adiantar não, meu filho. Pular de igreja em igreja, galho em galho, fundar um ministério, só está aumentando o castigo que você vai sofrer. Está pregando uma coisa que você não vive, está pregando que você não vive, só aumenta o castigo. Heresia, hipócritas serão castigados, não terão paz no reino do céu. Jesus Cristo reprovou duramente aqueles que são hipócritas. Está entendendo? É isso que acontece. Veja, Cristo falando, levantando a voz contra os fariseus, guias cegos, rodam pelo mundo, de um continente ao outro, do mar Mediterrâneo ao outro. Quando consegue levar um para a sua religião, ainda torna aquela pessoa ainda muito mais merecedora do inferno. Guia cego, sepulcro caiado, por fora parece ser bonito, mas por dentro está cheio de podridão. É isso que a palavra do Senhor sempre está falando. O Espírito Santo está falando com você. Deus está vendo você, você está aí. Deus está falando com você. Tem temor ainda a Deus nesse seu coração? Ainda tem temor aí? Por que caíste? Por que caíste? Porque pecou contra Deus. Porque você começou a cobiçar aquilo que Deus não tinha preparado para você. Você olhou mais para os seus interesses. A palavra do Senhor deixa bem claramente, irmão. Felizes são aqueles que vivem de acordo com a vontade do Senhor. Leia nos Salmos. Quer ser feliz? Procure conhecer a vontade de Deus. Procure conhecer a vontade de Deus. Faça o que é certo. Faça o que Deus está te mandando. Você pensa que eu faço o que eu quero? Se eu fizesse a minha vontade, eu não estaria aqui hoje. Não estaria. Eu não estaria nessa localidade onde está localizado a sede. Porque teve uma mudança no endereço, que hoje aqui é chamado de Curió. Essa região toda onde está localizada a sede aqui é chamada de Curió. E primeiro eu chamava como fosse Alagado de Sunovo, inclusive nos documentos da igreja estava como Alagado de Sunovo, mas hoje tudo foi legalizado no documento da igreja, tudo está conforme, tudo aqui, toda essa área aqui é Curió. E que você preste atenção no que Deus está falando para você. Deus, Ele ama você. Então não caia na besteira de seguir o exemplo dos falsos profetas. Porque aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, entre eles estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendesse a não blasfemar mais. Aqui Paulo ele fala contra duas pessoas que se revoltaram contra a palavra, que se levantaram contra Paulo para querer impedir a obra. Então Paulo ele deixa bem claramente que esses homens aqui, eles abandonaram a fé e eles não escutaram a palavra e não escutaram o que o Espírito de Deus estava dizendo. Eles não quiseram escutar a consciência e com isso eles causaram a destruição da sua própria fé. Eles caíram da fé e é tanto que eles começaram a blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo, e Paulo entrega nas mãos de Satanás. Paulo entrega esses homens em nome de Cristo nas mãos de Satanás, para que eles parassem de blasfemar contra Deus. E é o que eles
Quem procura, o próprio Deus entrega na mão do diabo. Pessoas que rejeitam Deus, não querem servir a Deus. Então o que eles estão esperando? O que eles estão querendo na vida deles? Estão querendo pé, estão querendo apanhar. Que a tua felicidade esteja no Senhor, irmão. Que a tua felicidade esteja no Senhor, não na vaidade desse mundo, não na glória desse mundo, irmão, nas riquezas desse mundo, naquilo que agrada os teus olhos. As pessoas estão olhando para as riquezas desse mundo, para a glória desse mundo. Lá no deserto, Satanás apresentou a Cristo o que foi a glória desse mundo, tentando Cristo, fazendo promessas ilícitas para ver se levava o próprio Salvador, o herdeiro de todas as coisas, ao pecado, como um bicho atrevido, porque nós sabemos que Cristo é o próprio Criador de Lúcifer, e uma criatura de Deus querendo que o seu Criador se curvasse diante dele. Isso é o que acontece. Satanás viveu no engano, vive na mentira até hoje, nunca esteve do lado da verdade, e o engano, a mentira dele só leva ele para o mais profundo do abismo. E assim tem aquelas pessoas que se faz filho do Satanás. Cristo falou claramente a respeito disso. Tem pessoas que vivem como se fosse filho dele, vivem na mentira, mas quem é filho de Deus vai viver na verdade. Quem é filho de Deus vai se despir da velha criatura e vai se revestir da nova criatura, que é parecida com a natureza de Deus. Amém? Que essa mensagem tenha falado com você. Quer ser feliz? Então, irmão, te reconcilia, volta, faz o que Deus te manda. Faz o que Deus está te mandando. Tem subido em cima dos altares, sem Deus, né? Sem estar reconciliado com Deus. Você tem subido em cima dos altares. E outros têm abrido casa de oração, sem Deus ter mandado. Quem é servo de Deus, escuta Deus. Quem é servo de Deus, vai para onde Deus mandar. Faz o que Deus manda. Se submete a Deus. Ontem mesmo, na celebração, foi dado esse testemunho. Desde o começo da minha fé, eu disse para o Senhor, eis-me aqui, sim. Irei aonde o Senhor mandar. Servo de Deus não volta atrás da sua palavra. Quem é servo de Deus não volta atrás, ele vai cumprir com a sua palavra. E ontem eu tive renovando, é como se estivesse renovando a aliança com Deus. Que eu cheguei e diante da igreja desse testemunho e afirmei novamente: servo de Deus não volta atrás, o que ele prometeu a Deus ele vai cumprir. E eu voltei a dizer para Deus, como estou dizendo agora: eis-me aqui, Senhor, irei para onde o Senhor mandar, que seja feita a vontade de Deus e nunca a minha. Porque se eu fosse fazer a minha vontade, eu não estaria aqui mais em Fortaleza. Deus, ele conhece meu coração, mas eu temo a Deus, eu amo meu Deus, eu amo o Senhor Jesus, eu amo Ele, e eu sei que o amor dele pela minha vida ainda é muito maior do que o meu amor por Ele. E eu estou aqui pelo resultado do seu amor. E você está aí ouvindo pela misericórdia de Deus. Escute Deus e seja obediente. Hoje, às 20 horas, haverá oração.
20 horas da noite, 8 horas da noite, todos estão convidados. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Deus santo, Deus da glória, Pai, te apresento, Pai, a vida de cada um que se encontra aqui, Pai, acompanhando, ouvindo, em silêncio, calados, não se manifestaram, mas o Senhor está vendo o pensamento deles, o sentimento. Deus, aleluia, Deus, contempla, Pai. Eu não sei como essa pessoa se encontra diante de Ti, Pai, mas se ele se encontra rebeliado, afastado, ou nunca congregou, meu Pai, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha trazer para a Tua presença, que ele seja livre, que ele seja liberto, que ele seja transformado, que ele venha conhecer a verdade, que ele venha conhecer a Tua vontade, que ele venha ser liberto dos prazeres, do engano, da ilusão, da vaidade, que ele venha ser liberto, meu Pai, de toda a vanglória, Pai, de todos os seus próprios interesses, meu Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus da glória, que aquele que quiser seguir o Senhor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, Papai querido, soberano Deus da glória, que esta palavra, meu Pai, fique enxertada nesses corações. Pai querido, soberano Deus da glória, se é alguém que se afastou, que esteve aqui, meu Pai, meu Deus, santo Deus da glória, repreende o orgulho da vida dessa pessoa, Papai, repreende a dureza do coração, Pai, repreende todo espírito de revolta, Pai, de desobediência, e quebranta essa vida, quebranta esse coração, Pai, e que ele receba o temor, que ele receba a obediência. Papai querido, que ele receba a verdadeira alegria, Pai, alegria em obedecer, Pai, alegria em Te servir, porque somos realizados, somos completados, somos alimentados, Pai, somos fortalecidos, Deus, quando obedecemos, quando praticamos a Tua santa palavra, que toda maldade seja repreendida da mente e do coração do homem, Pai, aonde tiver uma vida, meu Pai, blasfemando, Senhor, profanando os altares, meu Pai, subindo nos altares em rebeldia, subindo, meu Pai, pessoas que se afastou, pessoas que se rebeliou, pessoas que se afastou sem as Tuas bênçãos, meu Senhor. Deus, traz essa pessoa, que essa pessoa venha ter humildade, que ela venha se curvar, que ela venha voltar, que ela venha pedir perdão e que ela volte para a bênção, que toda maldição seja repreendida e que o Senhor venha trazer, Pai, todos que se afastaram, que foram enganados pelo inimigo, o inimigo enganou, por isso que eles se afastaram, Pai. Eles pecaram porque deixaram de ouvir a Tua palavra, para ouvir os seus próprios interesses, deixaram de ouvir o Teu Espírito, para ouvir o desejo do coração. Deus, liberta essa vida dos maus desejos da natureza humana, Pai querido, e todos aqueles que ouvirem essa palavra, quer que seja evangelista, quer que seja pastores, presbíteros, bispos, diáconos, Deus, evangelistas, Deus, apóstolos, meu Pai, oficiais, onde tiver um obreiro escutando, Pai, pessoas que se rebeliou, meu Deus, toca nesse coração, se ela tiver em alguma porta larga, porque a Tua palavra diz, Senhor, a porta larga que leva para a perdição, e a porta estreita que leva para a vida eterna. Pai, se tiver um dos Teus em porta larga, Deus, repreende toda a porta larga, Pai, repreende, Pai, toda a porta larga. Deus, tira o Teu povo das portas largas, tira aquela vida, meu Pai, que está em porta larga, e traz para a porta que leva para a vida eterna, traz para a porta estreita, Papai. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Teu povo não sejam loucos, meu Pai, que o Teu povo, Pai, liberta, repreende todo espírito da loucura, Papai, mas que eles sejam prudentes, sábios, que eles venham se voltar para as portas estreitas,
É, Senhor, o caminho é apertado, mas é pouco que encontra, mas é o que leva para a vida eterna, conforme a tua santa palavra. Toda palavra ociosa, meu Pai, a tua palavra diz que o teu povo vai prestar conta. Ei, não usa a tua palavra para blasfemar, para lançar palavra, porque a Bíblia deixa bem claramente: aqueles que abençoarem o meu servo será abençoado, mas aquele que amaldiçoar meu servo será amaldiçoado. Deus, ele fala em várias partes das escrituras, como ele fala a respeito de Israel, como ele fala, aleluia, a respeito de Abraão. Então, quem abençoar o povo de Deus, quem abençoar Israel, vai ser abençoado. Mas quem lançar palavra ociosa, palavras inúteis, palavras de maldição, dessas palavras eles vão prestar conta. Nunca usa a tua língua para lançar palavra de perdição. Nunca lança palavras de destruição, porque é um ditado verdadeiro: o feitiço volta contra o feiticeiro. O que você plantar, você vai colher. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, coloca temor e abençoa essas vidas. Liberta, transforma, restaura, faz a cura, faz o milagre, papai. E repreende todos os falsos profetas. Seja repreendido, mas que o teu povo seja libertado de todo espírito da loucura. Aonde tiver um espírito da loucura, seja repreendido. Aonde tiver um espírito da apostasia, seja repreendido. Pai, liberta o teu povo de todo o pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que Deus abençoe. Vocês estão convidados para a oração de 8 horas da noite, e amanhã a oração 3 horas, e a celebração a partir das 19 horas às 21. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui comigo e aqueles que vão ainda assistir. Que Deus abençoe a todos.